Boa tarde, pessoal. Essa aqui será a nossa aula número 14 do curso de Cálculo Diferencial, ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, no campus universitário da cidade de Balsas, Maranhão, a cidade do agronegócio. Na aula número 13, né, o último exercício que analisamos nessa aula foi o seguinte, né, exercício número 8, dessa aula número 13. Definimos uma função a partir de 3 fórmulas. E a função foi definida da forma seguinte, né? Olha, se o x é maior do que zero, né? Então, a imagem de cada número que está à direita de zero é o próprio número. Agora, se o número for o zero, ou seja, o número sem sinal, nesse caso, a imagem de zero é o próprio zero. Agora, se o número é negativo, então, nesse caso, a imagem do número é o negativo desse número, beleza? Ou o número antípoda desse número. Então, a partir dessa informação, obtenha a representação geométrica da G. Aí eu te lembro, né? Eu construí uma função que com uma boca, mas que no final tem 3 bocas, né? Porque ela faz o seguinte, ó. Se tu pega aqui um real que está à direita de zero, ele entra, né? Mas a máquina diz, opa, venha para cá, pá. Porque nesse caso, aquilo que entrou é um número que está à direita de zero e, portanto, a função diz que a imagem desse número é o próprio número. Se entra zero na máquina, aí a máquina decide que é o próprio número, zero. Agora, se por acaso entrar um número negativo, digamos x barra, né? Número que está à esquerda de zero, então a máquina aqui entra e diz, entra na máquina, né? E a máquina diz, opa, nesse caso, a imagem é o negativo dele, ou seja, o ponto antípoda. Tá? O ponto, né? Que é o extremo de um segmento de recta que tem como ponto meio desses dois números o número zero. Beleza? O sea, zero, o ponto meio entre esse número dado e o seu inverso aditivo. Beleza? A representação geométrica de H são duas semirrectas que concorrem no ponto 0, 0, se intersectam nesse pontinho, são duas anteninhas. Beleza? Em matemática, acostumam indicar essa função H, em vez de por essas 3 caras, colocar uma cara só. E a cara, né, que colocam para essa função é essa carinha aqui. Duas barrinhas, né, e o x dentro delas. Essa função se chama função módulo de x. Então, em vez de escrever isso aqui, eu vou escrever assim, ó, h de x é o módulo de x. Então, já tu sabe que se x é positivo, a máquina cospe x, o próprio número. Se x é zero, a máquina cuspe o próprio zero. Agora, se x é negativo, então, nesse caso, a máquina cuspe o negativo dele, ou seja, a máquina sempre, para qualquer real, a máquina sempre cospe um número não negativo. Beleza? Então, olha só. O que geometricamente essa função faz? O que essa função faz? Vamos lá. x0. Se x é zero, então módulo de zero é zero. A distância de 0 a 0 é zero. Então, tu não te movimentou nada. Agora, se x é positivo, né? Ou seja, está à esquerda, está à direita de zero, então tu faz assim, ó. Digamos que x é esse número, que está à direita de zero. Então, o módulo de x, que é o próprio x, representa alguma coisa geometricamente? Se o módulo de x representa o tamanho do segmento de recta que liga 0 com o próprio x. Então, isso aqui é módulo de x. Beleza? Bem, é isso que ele tá fazendo. Agora, se x barra é um número negativo, o que representa o módulo de x barra? Então, vamos lá.
Aqui está x barra, né? Agora tu vai no ponto antípodo. Ou seja, tu tem que construir um segmento de recta que tenha por extremidade esse cara aqui e que tenha esse cara aqui como ponto meio desse cara com outro cara aqui. E para que 0 seja o ponto meio desse cara com outro aqui, esse outro deveria ser o inverso aditivo. Então, pá, 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 pá. Isso aqui seria menos x barra. Então, isso aqui é menos x barra. Então, nesse caso, o módulo de x barra representa que o tamanho do segmento de recta que liga x barra com 0. Nesse caso, esse segmento de recta tem medida menos x barra. Beleza? Ou seja, o tamanho do segmento que liga 0 com x barra esse segmento tem a mesma medida que o segmento de recta que liga 0 com o negativo de x barra, isto aqui. Então, geometricamente, o módulo de um número real, se o número é diferente de 0, ele mede ou dá o tamanho do segmento de recta que liga 0 com esse número diferente de 0. Se o número é 0, então o segmento se degenera num ponto. Beleza? Então, temos dado a interpretação geométrica do módulo do número real. Então, lembra, por favor, esse tipo de coisa que quando eu pergunto, né, eu espero que tu responda e aí tu fica, né? Aí tu fica dizendo coisas estranhas, né? Da bola de cristal. Aí tu coloca a bola de cristal e tu começa a procurar na bola de cristal e falar coisas que não tem um sentido. Mas como que a pessoa pode falar isso assim? Se eu falei na aula, né? Tipo, por exemplo, ¿qué es que representa un módulo de un router? Dice zapato. Zapato. Entonces, estoy exagerando, mas es un tipo de respuesta que digo, ¿mas cómo? ¿Cómo es porque tú usas bola de cristal? Entonces, por favor, no usa bola de cristal. Otro ejercicio, ejercicio número 9, antes de entrar a aula número 14, né? Construa a representação geométrica da seguinte função. A função eu estou chamando de K. E K é a função tal que K de x é 1 se x é maior do que 0. K de x é 0 se x é igual a 0. E K de x é menos 1 se x é menor do que 0. Então, novamente, então vamos lá. Exercício número 9. Aula 14. Do cálculo. Então, nesse caso, estamos aqui. Novamente, estou construindo uma função com 3 bocas. Beleza? E vamos lá. Essa aqui é a função K. Isso aqui, a recta numérica. Isso aqui, a recta numérica. E digo, primeiramente, né, o domínio de K deve ser fácil para ti decidir, dizer, né, que o domínio todo é R. Né? Então, vamos lá. O 3 bocas. Se o número é 0, entra na máquina, sim, ele é aceito. E a máquina cuspe 0. Tá? 0 é a imagem de 0 por K. Beleza. Agora, se tu pega um x e esse x sempre está à direita de 0, então ele entra aqui. E a máquina, digamos que vai para cá, cuspe essa boca aqui. Aqui cuspe 1. Porque a
A imposição é certa. Se o número que entra na máquina é positivo, a máquina cospe sempre o número 1. Ou seja, 1 sempre é o cuspido de algum número positivo. Agora, se o número que entra é um número negativo, ou seja, x barra está à esquerda de 0, então aqui entra e a máquina cospe menos 1. Ou seja, menos 1 sempre é o cuspido de um número negativo. Então, o conjunto imagem de K, aí é fácil de decidir que é menos 1, 0 e 1. É um conjunto que tem 3 elementos. Agora, a representação gráfica deve ser clara para ti. Tu tá com 3 funções constantes. Uma delas é a função constante 0. Mas, nesse caso, não é toda a linha que tu vai desenhar. Não, que não serve toda a linha. Aí tu só marca um pontinho. Pá. Acontece que para x positivo, tu sempre tem a função constante 1, mas não é toda a linha, porque ela começa aqui, ó. Aqui tu abre um buraco, e aqui sempre é 1. E a linha continua aqui, pá, pá, pá. Faz uma cicatriz para indicar que isso continua. Agora, para negativos, agora tu tem que abrir um buraco aqui, né? Porque começa menos 1. Tu não pode deixar sólido esse troço aqui, porque senão tu não tem função, não passaria o teste da reta vertical. Por exemplo, o eixo y é a recta x igual a 0, essa recta cortaria a função em 2 pontos, nesse aqui e nesse aqui, em 2 pontos distintos. Então, por isso que tu tem que abrir um buraquinho aqui. E agora, a linha constante seria essa aqui. Opa, vamos subir ela aí. Beleza, então, para dar uma sensação de que continua aqui, pá, pá, beleza. Então, aqui, esse K. K é uma semirrecta com buraco em 0, um pontinho, e outra semirrecta com buraco em menos 1. Essa é a representação geométrica de K. K é isso. Geometricamente, K é isso. K não são suas fórmulas, não. K é isso. Olha só. Aqui, pá, pá. Pá, pá, pá. Aqui um ponto x, y está em K. Mas como x é maior do que 0, y é 1. Aqui, pá, 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 pá. Isso aqui é x, y em K. Mas como x é negativo, y é igual a menos 1. E aqui é 0, 0, né? Porque nesse caso não tem, x não tem sinal. Beleza? Essa é a representação gráfica de K. Esse é o tipo de coisa, né? Que te perguntam aqui. Né? Aqui uno vai te perguntar coisas de que tamanho da viga, quanto é a força necessária para construir uma viga. Não. O sea, no es un ejercicio típico que sempre fica aparecendo. Por quê? Porque eu te lembro que num curso de engenharia civil, também num curso de ambiental, também num curso de eletrônica. Então, esses exercícios dessas áreas não são típicos aqui, não é uma coisa que tu vejas que apareça comumente, né? Então, lembra que tem um curso aqui de cálculo diferencial para alunos que estão se formando em bacharelado em ciência e tecnologia, que é o primeiro ciclo para aqueles que quieran cursar engenharia ou para aqueles que quieran fazer algum posgrado em alguma área envolvendo ciências e tecnologia. Então, tenha em mente isso aí. Bom, agora, uma vez que tu já sabe o que é uma função, né, e manipulou algum desses objetos, né, ao longo das aulas 10, 11, 12 e 13, na aula 14, nós vamos continuar, né, a manipular esses objetos. E como que nós vamos manipular esses objetos? Né? Vamos criar novos objetos, novas funções,
a partir de funções dadas. De novo, né, continuamos com funções. Que infelizmente tu não tem um curso de matemática básica forte. Então, cálculo diferencial, tipo, está virando um mini curso de matemáticas básicas. Infelizmente, mas tudo bem. Hay que aceitar. É isso, é isso. Então, vamos supor que tu tens duas funções, f e g. São duas funções. Então, se são duas funções, elas podem ser distintas ou não. Não interessa, mas tu tens dois objetos. Agora, como são funções, tu sabe que cada uma dessas funções tem um domínio. Bom, então, dadas as duas funções, a única coisa que tu tens que pedir, né, para criar novos objetos é que o domínio de f e o domínio da g tenham intersecção. Ou seja, a intersecção do domínio da f com o domínio de g possua elementos. Se essa intersecção é vazia, então novos objetos não poderão ser criados. Só podemos criar novos objetos a partir de f e g quando digo objeto é funções, neste caso. Se a intersecção entre o domínio da f com o domínio da g é diferente de vazio. Então, as funções que vamos criar a partir dessas duas funções, vamos começar com 4 funções. Uma delas vamos chamar de função suma, que é a função f mais g, se simboliza assim. A função diferença, que vamos simbolizar assim, f menos g, também poderia ser g menos f, mas eu teria que escrever, né, alguma coisa. E aquilo que eu escrevi foi nessa ordem, f menos g. Essa se chama função diferença, a diferença entre f e g. E essa aqui se chama função suma. Ah, posso fazer f mais g mais f? Sim, tudo bem. Mas nesse caso é a mesma função. A função produto, que se simboliza, é um símbolo que se simboliza assim, f vezes g. E a função cosente, f sobre g. Também pode ser escrito g sobre f, mas eu teria que escrever alguma coisa. E eu decidi escrever dessa forma. Então, a partir de f e g, se os domínios dessas funções têm intersecção diferente de vazio, então vamos definir, por enquanto, 4 funções. A função suma dessas duas funções, a função diferença, a função produto e a função cosente. Bom, então vamos ver como é que essas funções se definem. Então, como definir essas funções, supondo que f, domínio de f e domínio de g tem intersecção vazia. Então, digamos que o domínio de f seja isso que está em verde. Um intervalo, digamos. Então, por falar alguma coisa. Então, aqui f pega aqui um x, né? Ele entra e a máquina cospe um número. O número f de x. Beleza. Agora, tu pega aqui um x barra, né? Vamos supor que o domínio da g é isso que está em vermelho, né? Aqui entra, pá, e a máquina, pá, cuspe. Então, se supõe que tu sabes, né, como é que essa f age e como é que a g age. Agora, como estamos supondo que a intersecção entre f e g é diferente de vazio, então podemos supor, né, que há um conjunto, né, um conjunto pequenininho, né? É pequenininho, não, é um conjunto, né? Vamos chamar esse conjunto aqui de domínio de f intersectado com domínio de g. Estamos supondo que é diferente de vazio. É nesse conjunto, né, que resulta da intersecção entre f e g, aonde que tu vai pegar, digamos que, aqui é R, né? Digamos que tu vai pegar o alimento das máquinas que tu queres construir nessa intersecção.
Digamos que essa intersecção é aquilo que está pintado em azul. Beleza? Pronto. Eu vou criar aqui a função suma. Beleza. Então, tu pega aqui um x. Então, esse x é um elemento do domínio da f e é um elemento do domínio da g. Se não, tu não pode. Tu tem que pegar um x que esteja aqui e aqui. Senão, tu não pode alimentar tua máquina f mais g. E o que tu vai fazer? Bom, aqui entrou e a máquina cuspe, digamos que um número aqui. Eu vou tirar o zero, né? Porque parece que o número tem que ser positivo, não. Então, tu diz assim, ó, f mais g, x, e a definição é assim, ó, f de x mais g de x. É isso que tu vai fazer. Ou seja, aqui entrou x, pá, f de x. Aqui entrou esse mesmo x, porque estamos supondo que a máquina G aceita esse x que estava em f. Entrou, pá, g de x. Aí tu suma f de x más g de x. Eso te da, esse símbolo aqui te diz que y é a imagem de x pela função suma. Como calcula esse número? Suma f de x más g de x. Beleza? Bom, agora esse mesmo número x entra aqui na outra máquina. Pá! Função produto. Vamos tirar o zero aqui, né? Vamos colocar fgx. E como que tu vai calcular esse carinha aí? Tu vai fazer o seguinte, ó. Já tu sabes novamente quem é f de x, quem é g de x. E para calcular, ele entrou aqui, mas ele entra numa nova máquina chamada máquina produto. Essa aqui foi máquina suma. Na máquina produto, esse cara aqui entra e ele vira aqui isto aqui. Ó. Esse é um símbolo. O símbolo diz o seguinte, ó. Y é a imagem de x pela função produto. Mas quem é esse número? Como eu calculo esse número a partir das funções f e g? Vai fazer assim, ó. F de x vezes g de x. Ou seja, tu vai multiplicar f de x vezes g de x. Pronto. E agora, por fim, esse aqui, pá, entra aqui. E essa aqui é a função quociente. Uma vez que ele entra, a máquina cuspe o número. Qual número? Vamos simbolizá-lo assim. Definição. Tu vou definir. Como é que tu vai fazer? F de x sobre g de x. O que tem que garantir, a única coisa que tem que garantir é que esse carinha aqui seja diferente de zero. Senão, a máquina não come esse número. Ou seja, se quando tu pega aqui o x, ele entra na máquina, e a máquina cuspe g de x zero, então tu sabe, né, que no quociente isso aqui não teria sentido. Esse símbolo aqui não teria sentido se isso aqui é igual a zero. Então, sempre tu vai ter que pedir que g de x seja diferente de zero. Ah, se no caso tu tem isso aqui, então seria g de x sobre f de x. E nesse caso, f de x, tu tem que garantir que seja diferente de zero. Então, essas são as três funções que nós podemos criar, por enquanto, a partir das funções f e g. Ah, e a diferença? Bom, a diferença, então, observação aqui, ó. Digamos que tu tem aqui, novamente, né? Aqui, domínio da f intersectado com o domínio da g. Tu pega aqui o x e a função, a máquina diferença, faz isso aqui, ó. Entrou, cuspe
y f menos y. Y por definición, tú pasas así, f de x, así calculo un número y menos y de x. Pronto. Así tú vas a hacer. Así tú vas a hacer. Ah, só posso fazer isso com duas funções? Só posso fazer isso com duas. Ah, pronto. Olha só. A partir de três funções, a partir de duas funções, eu crio três funções. Quatro, na verdade. Função suma, função diferença, função produto, função quociente. Mas eu posso criar variações. Aqui, palavras variações. O sea, eu posso combinar, posso criar, por exemplo, uma função k a partir disso aqui. Aí criei duas funções sumas, né? Mas uma delas, que é uma função sumando, ou seja, aqui uma função que duas funções que se sumam, mas uma delas é uma função quociente, então, tipo, isso seria uma variação. Beleza? Então, exemplo, um exemplo disso aí. Ah, e observação, né? Digamos que tu tem N funções. Suponhamos, né? Então, suponhamos, se temos N funções reais, N funções reais com N um natural, então, F1, F2, F3, F4, F5, pá, Fn. Então, eu posso também criar a função que é a suma dessas enésimas funções, dessas n funções. E seria f1x, f2x até fnx. Sempre que o domínio de F1 com domínio de F2 com domínio de F3 até domínio de Fn seja diferente de vazio. Ou seja, o que eu fiz para duas funções, eu posso fazer para 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. N é um natural. Beleza? Essa mesma coisa eu posso fazer, né? Mudando isso aqui por produto. Ou seja, se eu tenho produto, se eu tenho N funções e em vez de fazer suma delas, eu faço o produto delas, então tu tira isso aqui por produto. Mas sempre respeitando essa condição. Então eu posso somar N funções, mas também posso multiplicar, e também, né? Não mais não, e também posso multiplicar N funções. Beleza? E a partir dessas duas operações, faço variações. Por exemplo, nesse aqui, eu crio uma função k que é tipo uma variação. Ah, aqui eu estou somando funções, mas uma delas é uma função quociente. Por isso que chamei de variação. Beleza? Ok.
Un tipo de funciones que se construyen de esa forma, un tipo de funciones que se construye a partir de funciones dadas son las llamadas funciones polinómicas. Deixa ver si polinómicas, eso tiene polinómicas, polinómicas. Polinomial, polinomial, no aparece polinómica. Funciones polinomiais. Polinómicas. Polinomiais. Yo escribí en español. Polinomiais. 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 Entonces, mejor aquí escribir polinomiais. Porque escribí en español. Desculpa. Funciones polinomiais. Então, olha só, o que é um polinômio? Como vamos definir um polinômio de grau n? N sendo um natural fixado. Então, fixa um natural, n, e vamos dizer que significa um polinômio de grau n. Então definição. Eu te insisto, este curso tem definições aos montes e tu tem que aprender elas. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem para onde fugir. Então, fixa um natural n e vamos definir agora o que significa um polinômio de grau n. Então, um polinômio de grau n é a função obtida a partir da suma das funções abaixo apresentadas, a saber. Então, olha só. A0, A1x, A2x2, A3x3, A4x4, A5x5, até ANXN. Lembra que esse aqui, natural fixado, e olha aqui. Esse A0, A1, A2, A3, A4, até AN se dizem os coeficientes das potências de X. Então, olha só, aqui está X0, aqui está X1, X2, X3, X4, X5, até Xn. Então, nessa lista aparecem que n mais 1 expressões. A primeira é A0. A segunda expressão que aparece é A1x. É a primeira potência de x. Na segunda aparece A2x2. Então, esse aqui seria o quadrado de x, ou a potência quadrada de x. E esse A2 seria o coeficiente de x2. E esse aqui, a potência cúbica, a potência 3 de x, que se chama o cubo de x. E aqui, a potência quarta, a potência 5. Pronto. Então, tu tem uma lista de n mais 1 expressões. A partir dessas n mais 1 expressões, eu vou criar um objeto que se chama polinômio de grau n. Então, se f for um polinômio de grau n na variável x, eu estou te falando que essa função é criada a partir desses objetos, sumando todos esses objetos. Ou seja, suma esse cara aqui, suma com esse cara aqui, 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 com esse cara aqui. Essa somatória te dá o que em matemática se conhece como polinômio de grau n na variável x. Se eu te digo na variável y, então, nessa expressão, em vez de aparecer x, aparece y. Então aparecem que n mais 1 potências da variável y, em caso que f for um polinômio da variável x, da variável y, em vez da variável x. Para abreviar essa suma, né, nós usamos um símbolo. Esse símbolo aqui, símbolo de sumatória. Então, essa expressão abrevia essa suma aqui. Então, por exemplo, começando em 0, né? Então, aqui seria
A0, x0, mais A1, x1, A2, x2, até pá, o que indica esse número aqui. Então, tu vai até essa última expressão, AN, XN. Beleza? Esses pontos aqui vão centrados, não vão no chão, não. Vão centrados, pá. Olha só. Beleza? Então, tu tem N mais 1 sumandos, que tens que sacar aqui. Então, toda essa expressão se chama de um polinômio de grau n na variável x. O que é o grau de um polinômio? Então, o grau de um polinômio na variável x é o maior exponente que aparece nas potências de x, aquela potência de x com coeficiente não nulo. Exemplo. Exemplo de um polinômio de grau 7. De grau 7. Então, vamos lá. F de x, digamos que aqui tu coloca 7, x, x2, x3 menos x4, vamos colocar aqui 5, 7, x6, e aqui 8, x7. Então, aqui seria A0, A1 é 1, A2 é x2, né? A3, x3, desculpa, A3 é 1, A4 é menos 5, A5 é 7, A6 seria 0, né? Porque o coeficiente da potência x6 é 0, nesse caso não aparece, né? E A8 é 8. Como esse cara aqui é diferente de 0, né? Opa! Não, é A7, desculpa. A7 é 8. Então, esse cara aqui é diferente de 0. Então, o maior exponente da potência x que aparece nessa expressão aqui é 6. Por essa razão, tu não disse que o polinômio tem grau 8, né? Não, porque aqui eu poderia colocar 8 e então, nesse caso, o maior exponente de uma potência de x, nesse caso, é 8, né? Então, de grado 8. Não, porque então o grau não estaria bem definido, porque alguém poderia dizer, mas então eu digo que também é grau 9, porque nesse caso... Sim. Tem um delay aí. Aí alguém poderia dizer, não, mas de grado 9, porque alguém poderia dizer, isto aqui. Não, nesse caso não, porque o coeficiente dessa potência é nulo. Senão alguém poderia dizer, não, então eu digo que é de grau 10. Beleza? Não sei. Ok, beleza. Ok. Então, grado 8. Ok. Quando tu escrevas um polinômio, se acostuma, uma coisa da literatura, da cultura, né? Escrever o polinômio numa certa ordem, na ordem decrescente, né? Das potências de x, do menor exponente até o último exponente, último no sentido do grau do polinômio. Exemplo de um polinômio de grau 20. Pronto, beleza? Então, apareceram quantos? 19, não, 19 a 21, né? A 20, 19. 19 coeficientes do polinômio são 0.
Na verdade, 19 não, 21, né? 21 coeficiente. Essa porque será 0, 0, x1, 0, x2, 0, x3, deixa ver. 0, x19, 5, x20, né? Então tá aqui 1, 2, pá. 19, né? O 20 não é, e esse aqui é 0. Então tem 21, deixa eu ver, não, 20, né? Até aqui 19 termos. 19 coeficientes são 0, e aqui o 20. Então 20 coeficientes das potências de x são zeros. Um deles não é 0. Aquele coeficiente da potência 20 de x. Beleza? Exemplo de um polinômio de grau 5 na variável y. Vamos lá. P de y menos 1. Tem um delay aí. 6y cuadrado 4y4 menos así. Entonces, si no aparece una potencia de y de exponente 5, ahí tú dices, opa, no apareció. Entonces, en ese caso, tú olhas o mayor exponente que aparece en esa expresión y tú olhas el coeficiente. Si el coeficiente no es nulo, entonces el grado sería el mayor exponente de la potencia en y que aparece en la expresión. Y tú tienes que olhar de esa expresión, o sea, de esa potencia. Si no es nulo, beleza. Entonces, el grado del polinomio es ese exponente, porque aquí es mayor. Aquí exponente 0, exponente 1, 2, 3 no aparece, coeficiente no nulo, beleza? Coeficiente nulo. E aqui que 4. Mas como eu estou pedindo o grau 5, tu vai ter que fazer isso aqui, ó. Pronto. Então, essa expressão tem um delay aí. Tá ferrando a aula aí. É um polinômio de grau 5 na variável y. Então, exemplos de polinômio. São funções, né, que se construem a partir de potências de uma variável. Beleza? Então, pelo amor de Cristo, se eu te pergunto, eu te peço um exemplo de um polinômio, tu sabe o que um polinômio é? Esses números que acompanhavam a essas potências de x, A0, A1, A2, até AN, se dizem que são os coeficientes de f. Ou seja, os coeficientes do polinômio. Lembra que es esa expresión aquí. Ejemplo. Determine los coeficientes del polinomio f de x igual a 7 más x cuadrado menos x cubo más 11 sobre 12 x 6. Entonces, en ese caso, ¿no? Ahí tú dices, opa, el mayor exponente que aparece en esa expresión, las potencias de x es 6. Ahora tú analizas el coeficiente de esa potencia. Si es diferente de 0, entonces el polinomio es de grado o exponente de esa potencia. En ese caso es de grado 6. Entonces, f grado 6. F es un polinomio de grado 6.
Agora, quais são os coeficientes de f? A0, 7, A1 é 0, A2 é 1, A3 é menos 1, A4 é 0, A5 é 0 e A6 é 11 sobre 12. Então, entenda que ainda não começamos a brincar, estamos estudando terminologia. Né? Terminologia, é como se meu filho, né, por exemplo, ele mora no Rio, ele não conhece a família dele na Colômbia. Aí eu digo, ó, eu vou te levar na Colômbia. Olha só, os parentes que tu vai conhecer lá são os seguintes. Tu avó, que se chama Emma, tu bisa, que se chama Emma, tu avó, que se chama Mônica, tu avô pai, que se chama Raibel, o mesmo nome de teu pai, e assim. Tu faz uma lista dos nomes das pessoas que ele vai conhecer lá. Então, ele só está conhecendo. Após disso, né, vem aquele relacionamento, né? Aquela interação que se cria, né, depois de tu conhecer a tua família. A priori só conhecer os nomes. E aqui a brincadeira vai se tornar elegante, bacana, quando tu comeces a saber pelo menos as definições. Conheças os objetos com os quais tu vai te enfrentar, tu vai manipular. Então, por enquanto, é chato. Pode ser, né? Mas tu tem que conhecer os objetos. Então, tem pessoas aí, né? Ah, não, tem que aplicar aplicações. Ah, cara, mas vai aplicar como, cara? Se ele não conhece nenhum objetos, beleza? Então, tem que ser um pouco de cada coisa. Pronto. Caras típicas de funções que saem muitas vezes neste curso. O tipo de polinômio é a função linear. A função linear, ela tem essa cara aqui, ó, ax mais b. Ax mais b. Ah, a mais fácil seria, eu comi bola, né? Eu comi bola e a mais fácil seria a função constante. A função constante é um tipo de polinômio, né? De grau zero. A função constante seria o polinômio mais básico com o qual nos enfrentamos. Outro polinômio básico seria uma função linear, que é um polinômio de grau 1. E que estou escrevendo tipicamente assim. Então, em vez de escrever A1x mais A2, eu escrevi A e B. Pronto. Exemplo de um polinômio de grau 1. Exemplo de um polinômio de grau 1. Temos aos montes. Tem um monte. Beleza? Cada uma dessas funções são funções lineares. Então, o polinômio de grau 1 é um caso particular de uma função linear e, portanto, as representações geométricas de polinômios de grau 1 são retas. Então, polinômios de grau 1, a variável x, né? Polinômios de grau 1 são linhas retas. Exemplo de um polinômio de grau 0. 7, 0, menos 1, e assim vai. Então, funções constantes, polinômios de grau 0 são em particular
funções constantes, e vice-versa, né? Toda função constante é um polinômio de grau zero e assim vai. Então, representações geométricas de polinômio de grau zero são linhas rectas paralelas ao eixo X. Nada mais que dizer. Agora, polinômio de grau 2, as chamadas funções quadráticas. Eu estou escrevendo assim tipicamente, ó, x quadrado. Eu disse, tem que escrever o polinômio. Se escreve tipicamente assim, em ordem decrescente das potências da variável. Mas tudo bem, eu escrevi assim, me desculpa. Eu escrevi bom, aí seria em ordem decrescente, né? 2, 1, 0. E depois em ordem crescente, decrescente, né? Dice lá, decrescente e crescente. Aqui, mas tudo bem. A forma típica de uma função quadrática é essa aí. Ax quadrado mais bx mais c. Nesse caso, estou supondo que A diferente de zero. Aqui também A diferente de zero. Beleza? Porque senão, nesse caso, a função é linear se B é diferente de zero. Então, estou supondo que essa expressão aqui é um polinômio de grau 2 e, portanto, A deve ser diferente de zero. Beleza? Para ser chamada de para ser chamado de polinômio de grau 2. Agora, polinômio de grau 2 são funções quadráticas. Beleza? Ok. Mas não toda expressão de grau 2 resulta ser uma. Bom, não vou mexer com isso aí. Porque parábolas, né? Parábolas podem estar deitadinhas assim, não poderiam ser funções. Mas uma função quadrática é isso aqui. Tem essa cara. Exemplo de uma função quadrática. Beleza? Cada uma dessas expressões são funções quadráticas ou polinômios quadráticos. Agora, qual é a geometria de uma função quadrática? Vou deixar essa pergunta aqui e nós temos que voltar a ela em algum momento. Qual é a geometria de uma função quadrática? Eu tenho certeza que você leva uma a quadrática. Quadrática, quadrática. Ou seja, há como representar geometricamente funções quadráticas. É fácil, porque funções de grau 1, né, que são polinômios de grau 1, são funções lineares, ou seja, geometricamente são linhas. Funções de polinômio de grau 0, né, são funções constantes, são linhas paralelas ao eixo X. Bom, que é uma função quadrática? Um exemplo que nós vimos neste curso foi, por exemplo, a função k de x igual a x quadrado. Nós sabemos, né, que todo par do plano cartesiano que esteja nessa função tem uma propriedade bem interessante. Todo ponto de K, todo par em K, todo par ordenado em K, satisfaz uma condição. Qual? Ele é equidista
de um ponto fixado, né? O ponto é o ponto de coordenada 0,1/4 e de uma linha. A linha é a linha que passa pelo ponto de coordenada 0 menos 1/4. Essa aqui é a linha L. Isso aqui é o ponto P. Então, esse aqui é K. Então, K, né? A representação geométrica de K é uma parábola. Então, o polinômio x², o polinômio x², que é um polinômio de grau 2, na variável x, é uma parábola. Mas será que toda função quadrática é uma parábola? Pergunta. De isso se trata a geometria. Qual é a geometria de uma função quadrática? Então, isso aqui é isso aqui. Eu quero... x² é uma parábola. Será que? Pergunta. Todo polinômio de grau 2 é uma parábola? Ou melhor, toda função quadrática é uma parábola? Toda função quadrática é uma parábola? Então, esse é o tipo de coisa que nós teremos que analisar em detalhe. Por enquanto, né, estamos brincando de criar funções, né, a partir de funções dadas. Voltamos, né? Agora, essa expressão aqui também tem nome, né? Então, às vezes, em vez de chamar essa expressão de polinômio de grau 3, chamam de função cúbica. E para chamar polinômio de grau 3, né? Tem que supor aqui que com mi bola há 3 diferentes de 0. Se não, seria de grau 2, sempre que há 2 distintos de 0. Se não, seria de grau 1, sempre que há 1 distinto de 0. Se não, é de grau 0. Então, essa expressão só será um polinômio de grau 3 se o coeficiente de x3 for distinto de 0. Então, neste caso, a função é cúbica. Lembra que neste curso já apareceu uma função cúbica. Pelo menos apareceu uma vez. Aonde que apareceu uma função ou um polinômio cúbico? Observação. No problema da caixa. Aí apareceu pela primeira vez, né? Foi a primeira vez que apareceu um polinômio de grau 3. Aqui cortou e criou uma caixa. Aqui x, 12 menos 2x, 12 menos 2x. E qual era a caixa de volume máximo? A caixa de volume máximo se produz no máximo dessa função aqui. X entre 6 e 0. Então, é claro, né, que tu diz, opa, o que estou fazendo aí? Porque não é muito claro que b de x seja um polinômio. Ah, acontece que aqui x, aqui é o quadrado de uma diferença. Então seria 144 menos 2 vezes 12, né? 24, 48, se não me equivoco, 48, x más 4x quadrado. Si tú multiplicas, te daría menos 144x menos 48x quadrado mais 4x cubo. Então, nesse caso, apareceu por primeira vez na aula número 1 um polinômio de grau 3 na variável
X hizo aquí un ejemplo de una función cúbica y él apareció para resolver ese problema da caixa. El problema número 1 da aula número 1, que fue un problema de optimización. Problema de optimización número 1. Aula 1. Então, e é importante, por essa razão, entender a geometria das funções. Então, resultou que, mais ou menos era assim, ó. Aqui era B. X, B de X. Então, resulta que descobrimos que essa função tinha máximo um número, e esse número era 128. Então, era importante entender não a fórmula da V, essa fórmula aqui, como estava relacionada com o problema. Essa fórmula fornece o volume de uma caixa que se construye segundo as especificações que foram dadas naquele problema. Então, resultava que para descobrir a caixa de volume máximo, tu teria que descobrir que esta função tinha máximo, e essa função corresponde com um polinômio de grau 3. Então, era muito importante entender a geometria desse objeto. E entender a geometria desse objeto implica enxergá-lo no plano cartesiano. E resulta que nós usamos GeoGebra, né, para visualizar o objeto, né? E o objeto tinha essa cara. Vê se eu te mostro aqui e te lembro qual era a cara do objeto. Era essa aqui, ó. A cara do objeto era essa, ó. E por cada... a caja se movimentando. Porque nesse caso A, que é a primeira componente aqui, BDA, representa BDA o volume da caixa com essa altura. Beleza? Eu queria descobrir qual era a caixa de volume máximo com essa altura, com a altura A. Descobrimos que essa B, com essa cara geométrica, tem ponto máximo em 2. Então, a caixa de volume máximo é aquela caixa com altura 2 e o volume é 128. Por essa razão, determinar a geometria da V, de V, era muito importante, porque a partir dessa geometria tu obtém um resultado que resolvia o problema da caixa. Ah, e uma função quadrática apareceu alguma vez neste curso? Apareceu alguma vez. Observação. Por exemplo, naquele problema de será que existem dois números não negativos com suma 16, cujo produto é máximo? A matematização desse problema foi o seguinte: será que existem x0, y0 nesse intervalo aqui com x0 mais y0 16? Tá o quê? Para todo x, y nesse intervalo aqui com x mais y igual a 16. Aí nós descobrimos, né, que resolver esse problema aqui
equivale a resolver o seguinte problema. Tem a função máximo em 0,16 e veja que essa função aqui é um polinômio de grau 2. É um polinômio de grau 2, especificamente uma função quadrática. Aqui, ó, 16x menos x quadrado. E o importante de tudo isso era entender a geometria da f. Aí nós descobrimos que a f era de fato uma parábola. Mas eu resolvi isso usando GeoGebra. Então se supõe que tu não terias que necessariamente entender através do GeoGebra que isso é uma parábola. Não, tu terias que reconhecer. Mas para isso tu vai ter que entender que toda função quadrática é visualmente ou geometricamente uma parábola. Nesse caso, o vértice da parábola se produz no ponto de coordenadas 8,64. Beleza? E é aí onde se produz o máximo da função. Então, por essa razão, entender a geometria de certas funções é importante. É importante. E em que sentido a geometria? Em visualizar os objetos. É importante visualizá-los, porque eles podem te ajudar a resolver outros problemas, né? Em que essas funções estejam modelando problemas práticos. Então, é muito importante, né? No que siguen do curso, entender a geometria das funções. No caso em que se tu tenhas uma função linear, nada a fazer, porque é uma linha. No caso das funções quadráticas, tudo bem, tu vai ter que entender que toda função quadrática é uma parábola. E no caso, quando o grau do polinômio começa a crescer, e aí fazemos o quê? Beleza. Então voltamos. Essa foi só deixei uma pergunta, né, no ar para saber que o que vem pode ser interessante. Pelo menos para mim. Bom, aqui tem uma função racional. Bom, tu vai ter uma função irracional se é o quociente entre dois polinômios. Beleza? Então, tu pega dois polinômios e forma com eles um quociente. Ok. É isso o que é uma função racional. Uma função racional será o quociente entre dois polinômios. Exemplos: 1 sobre x, g de x, aí o quociente de um polinômio de grau 1, sobre outro polinômio de grado 1. Esse aqui é chamado, né? Então, mais precisamente, né? Eu com minha bola aqui, eu posso escrever aqui mais precisamente. Bom, se tu tem isso aqui, né? Função racional. Então, f é racional se f se escreve como um quociente entre dois polinômios. P e Q, dois polinômios na variável x. Beleza? Então, f é racional se f é o quociente entre dois polinômios. Vamos lá. Então, os exemplos aqui, né? Ah, e esse aqui, parece que não fosse um polinômio. Não, tudo bem, mas tu não tem que mais comer bola, né? É, acima, né? Tu multiplicando dois polinômios de grau 1. E resulta que a multiplicação desses dois polinômios de grau 1 produz um polinômio de grau 2.
embaixo também tu tem um polinômio, é de grau 2. Então, o amor de Cristo, uma função racional é um quociente entre dois polinômios, beleza? Questão: há como definir mais funções a partir de funções dadas? Sim, mas vou deixar isso para o outro vídeo. Muito obrigado.